Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre a hipersensibilidade de um superdotado, tá? Existem várias maneiras de dizer hipersensibilidade, supersensibilidade, muito sensível. Você pode dizer da maneira que você quiser porque se trata do mesmo assunto. Então assim, o superdotado, as características principais dele são sede por conhecimento muito grande. Ele precisa aprender um assunto e quando ele invoca com o assunto, ele estuda aquilo ali até o final. Ele esmiuça detalhes daquele assunto até ele se tornar super informado sobre aquele assunto. Tá, mas tudo isso você já sabe, na verdade? Se você é superdotado, você tem ciência disso que eu estou dizendo. O que é a hipersensibilidade? São outras coisas que vão agregar ali naquela sua inteligência, trazendo características diferenciadas de você com os demais. Essas características que normalmente influenciam nos problemas em amizade, em estar em ambientes com muitas pessoas, não conseguir ficar perto de lugares muito barulhentos, a menos que você escolha isso. Tipo, quero ir a um show de rock. É diferente. Você sabe que ali está muita gente e muito barulho. Você foi preparado para isso. Mas normalmente os hipersensíveis ou supersensíveis, eles não são muito fãs desse tipo de coisa não. De muito barulho, muita gente conversando. Até porque você sabe que 90% das conversas ali são inúteis. Como superdotado, normalmente você não é muito fã de papinho furado e de conversa que não vai te levar a nada. Você sabe disso, não é? Mas vamos falar hoje então da hipersensibilidade. Quais são as características que são acrescentadas em você através da hipersensibilidade? Lembrando que não é todo superdotado que é hipersensível. Eles conseguem manifestar o que eles estão pensando de uma maneira muito mais eficaz. Eles conseguem expressar seus sentimentos, expressar a ideia que está passando pela cabeça de uma maneira muito mais ampla. Você pega uma pessoa para conversar e você consegue, através da maneira que ela fala, da maneira que ela se expressa, você sabe o nível do conhecimento dela e já sabe quais são as palavras certas para usar com aquela pessoa. Por exemplo, se você for ter uma conversa com um professor de uma universidade, você vai ter um conteúdo rico em vocabulário, em argumentos e em estudos científicos, provas científicas para que ele acredite no que você está dizendo. Mas se você está conversando, por exemplo, nada contra, tá gente? Uma pessoa que está andando na rua, um morador de rua, uma pessoa muito humilde com baixa escolaridade, o seu cérebro se adapta àquela conversa e sabe como falar e como fazer aquela pessoa concordar com você em relação àquele assunto que você está falando. Você consegue se adaptar a diversas conversas e consegue convencer a pessoa, consegue manifestar e expressar muito mais facilmente o que você está pensando. Entende o que eu quero dizer? Você está pensando, tem uma linha de pensamento e você consegue expressar ela muito mais. Tem pessoas que dão volta na conversa e não conseguem explicar o que está pensando. Você consegue. Isso é uma característica da hipersensibilidade. Segundo aspecto da hipersensibilidade: solidão. Mas quando eu falo solidão, não é uma solidão triste. Estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é nada disso. É uma solidão benéfica. Você gosta de estar sozinho. É uma solidão que te traz clareza mental. Você gosta de estar num lugar sozinho. Você, seu cérebro e mais nada. Só você ali. Isso faz você pensar com mais clareza, faz você ter mais entendimento sobre aquele assunto que você está tanto pensando. Então o superdotado, ele se isola para conseguir pensar com mais clareza, para decidir melhor as coisas e para entender o direcionamento que ele tem que tomar em relação àquilo. Não estou falando que você seja um antissocial, mas viver em grupo ou ficar ouvindo papo furado, essa é a palavra pior para um superdotado. Papo furado. Aquela pessoa vem com papo furado pro seu lado, ficar falando de, sei lá, novela, Big Brother, sabe? Esse tipo de coisas. Isso desgasta demais um superdotado. Inclusive o barulho. Lugares barulhentos e com muitas pessoas, normalmente centro de oferta, calçadão, esses lugares que tem muita gente, muita gritaria, muita barulheira,
são lugares que te desconcentram. Às vezes você até frequenta esses lugares e você vive ali e tal, mas quando você chega em casa, você se sente tão cansado, você se sente muito cansado. Por quê? Porque esses lugares é como se eles minassem a sua energia. É como se aquilo ali fosse tipo uma coisa que vai te irritando e vai te irritando gradativamente. Você não percebe às vezes que é isso que está te irritando. Pode ser barulho e estresse, e trânsito, e pessoas falando, e muita gente conversando, e gritaria. Isso vai minando a sua energia e vai deixando você cansado. Motivo pelo qual, normalmente, um superdotado que tem hipersensibilidade, ele geralmente faz pausas ao longo do dia. Tipo, trabalhei um pouquinho, tal, descanso, preciso daquele momento para descansar. Ficar um pouco sentado, largado no sofá. Por quê? Porque você precisa descansar, porque o superdotado com hipersensibilidade, ele cansa um pouco mais do que as outras pessoas, devido a toda essa energia que você vai minando de você mesmo, por causa do estresse que você vai criando. Estresse também é cansativo, é como se fosse uma caminhada. Vamos dizer que você fez uma caminhada e no final você não ficou meio cansado por ter andado demais. Estresse em excesso no cérebro também faz aquele estresse mental, aquele cansaço mental. Sabe aquele dia que você tá muito cansado, mas não é de fazer coisas, é de pensar? Então, isso também é causado pela hipersensibilidade a muitas pessoas, muito barulho, muito estresse. Normalmente o que você faz? Você se isola, tipo, eu tô num lugar, muito barulho, muita gente gritando, eu vou ao banheiro e já venho. Você vai no banheiro e se reconecta com você mesmo, acalma, tô melhor agora. Aí você volta. Você já percebeu que algumas vezes você faz isso? Você dá uma escapadinha de onde tá todo mundo e depois você volta. Pra poder dar aquela, sabe, esparecida e depois você volta de novo. Isso é um traço da hipersensibilidade. Outra característica muito peculiar, vamos dizer assim, da hipersensibilidade na superdotação é encontrar o caminho do coração das pessoas. E quando eu falo isso, você fala, tá, encontrar o caminho do coração. O superdotado, com hipersensibilidade, ele sabe tocar com o coração aquela pessoa. Você sabe qual é o ponto fraco daquela pessoa e você usa isso a seu favor para conseguir o que você quer. Vamos olhar pelo lado mal da coisa. Então você é um vigarista que fica tentando convencer as pessoas das coisas. Não, mas você sabe que aquilo é a fraqueza daquela pessoa. Você sabe que aquela é a maneira de levar aquela pessoa a entender o que você está querendo dizer. Não necessariamente você precisa ser ruim, entendeu? Você olhar para a pessoa, ela tá vindo na sua direção e você já sabe qual é a intenção dela. E você já sabe o que você tem que fazer em relação àquela intenção. Tanto boa quanto ruim. Você consegue ler a cabeça da pessoa. Não é que você lê mentes, mas você consegue olhar para aquela pessoa e saber o que ela está pensando. Então essa pessoa, ela sabe dizer uma coisa para afetar você, porque ela já sabe como você está pensando e sabe como dobrar você. E sabe tocar o seu coração através das palavras dela, porque ela já fez uma leitura prévia de quem é você, apenas conversando com você. Quer ver um exemplo? Quando eu quero saber a respeito de uma pessoa, eu olho a foto dela do perfil. Por quê? Porque se ela se sentiu confortável em colocar aquela foto no perfil, é porque aquela foto define o momento, o que ela está sentindo. E eu consigo, através do olhar de uma pessoa numa foto, saber o que ela está sentindo. Tristeza, felicidade, agonia, raiva. Sabe aquele sorriso? Aquela foto que a pessoa tá com aquele sorriso. Você sabe aquele sorriso que droga, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? É complicado. Então, por exemplo, também tem aquela pessoa que faz aquele sorriso assim, significa estou infeliz. Odeio minha vida, odeio minhas escolhas, estou talvez até em depressão. Então eu consigo olhar para uma pessoa, ou também tem aquele, né? Aquele sorriso que você sabe que é falso, que é forçado. Quer dizer o quê? A pessoa precisa da sua aprovação, está precisando desesperadamente que você veja aquela foto e quer que você diga o quanto ela está bonita. São pessoas que sofrem de problemas de autoaceitação. Aí você vai falar, meu Deus, só de olhar para uma foto? Sim, só de olhar para uma foto. Porque é a minha hipersensibilidade na superdotação.
Você tem uma visão muito profunda sobre tudo. Cada assunto que a pessoa aborda, a pessoa vai falar assim, olha, eu comprei esse copo porque eu estava precisando. Aí você olha e fala, você precisa mesmo desse copo? Aí a pessoa, ai, como assim? Olha quantos copos tem ali. Por que você comprou isso? Será que você não tem uma necessidade deliberada de comprar sem necessidade? Será que esse seu consumismo não tem alguma coisa a ver com o fato de quando você era criança você não ter tido condições de comprar o que você queria? Sabe? É aquela visão profunda sobre um determinado assunto. A pessoa só queria te mostrar o copo, né? E você não, você quer achar um motivo para isso. Você quer achar um motivo para cada ação das pessoas. Outra característica da sensibilidade é a palavra certa. A sensibilidade te leva a ter a sensibilidade de ter a palavra certa na hora certa. É você conseguir convencer uma pessoa, não por imposição do que você acredita e não por provar que as palavras que você está dizendo são verdadeiras, não. A sua sensibilidade por aquela pessoa é tão grande que você consegue expressar no que você está pensando, você consegue explicar de uma maneira doce que toca aquela pessoa e traz ela até você. De maneira que ela decidiu ser tocada, de que ela decidiu estar naquela situação para te ajudar, entende? Então você consegue ir até aquela pessoa, mas não impondo nada. Você simplesmente convence, porque você teve a sensibilidade de entender aquela pessoa. Então muitas vezes o superdotado que tem hipersensibilidade se destaca muito na área de psicologia, como eu, ou na área de lidar com crianças, com pessoas assim, porque você consegue realmente olhar para a pessoa e saber qual é o problema dela. Você consegue olhar para ela e saber como ajudar essa pessoa. Isso é uma coisa muito legal. Então, pode ser que sim, você tenha essa característica. Outra característica do superdotado com hipersensibilidade é o crescimento interior. Você se analisa muito, você percebe as suas atitudes, começa a repensar a maneira que você age, analisa o quanto você cresceu, o quanto você está entendendo sobre aquele assunto, você se policia sobre determinados assuntos, tem uma tendência a falar sozinho. Superdotado e hipersensível tem uma tendência a falar sozinho que você não tem noção, cara. Por exemplo, eu nesse momento estou aqui falando com uma câmera. Você está aí assistindo achando super normal, mas se entrar alguém pelaquela porta e me ver, vai falar, meu, a Mayra é louca, tá falando sozinho. Entendeu? E eu gosto de câmeras, eu gosto de falar na frente de câmeras. Porque o superdotado com hipersensibilidade, ele tem uma mania de discutir com ele mesmo. E ele gosta de se autopoliciar a respeito das coisas, de analisar o tipo de pessoa que está se tornando. Você consegue cada dia melhorar a maneira que você trata as pessoas, a maneira que você vê as pessoas. Você tem um sério problema com julgar. Você não gosta que julguem as pessoas perto de você, você não gosta de julgar as pessoas. E você pensa muito bem antes de responder uma pergunta, para que você não seja mal visto pelaquela outra pessoa. Essa é uma característica também, e nossa, a característica quase não saiu agora. Essa é uma característica da hipersensibilidade na superdotação também. E por último, talvez tenha mais, se você lembrar de mais alguma característica da hipersensibilidade na superdotação, deixar o comentário aqui embaixo, beleza? Mas a última característica de todos é compra briga dos outros. O superdotado hipersensível, ele tem uma característica que ele compra briga alheia. Então assim, você vê uma pessoa sendo ridicularizada, sendo colocada de lado, sendo tratada mal, você quer vestir a sua capa de superdotado, quer colocar a sua capa e ir lá para defender os pobres e oprimidos. O que acontece é que você sempre está numa belíssima discussão, você sempre está numa belíssima briga. Às vezes o assunto é entre o Joãozinho e a Mariazinha, mas você está ali do lado e você percebeu que o Joãozinho está querendo se sobressair sobre a Mariazinha, deixando ela ridicularizada na frente dos outros, tentando mostrar que ela é burra, que ela não entende de nada. O que você faz? Você pega a discussão, leva para do lado da Mariazinha, encontra argumentos, entra no meio do assunto e destrói o Joãozinho. Você tá rindo aí, eu sei que você tá rindo.
nesse vídeo. Assim, nós somos um pouquíssimo, assim, intrometidos. Somos intrometidos, gostamos de comprar briga dos outros. Gente, eu já comprei tanta briga. Eu já comprei tanta briga nessa vida, meu Deus do céu. Eu lembro quando eu era criança, eu tava brincando de bater corda com uma outra menininha. E tinha uns meninos jogando futebol ali perto de mim. E aí o menino chutou a bola e a bola acertou em mim. E a minha irmã, que é superdotada, claro que eu acho que qualquer pessoa faria isso, mas o superdotado, ele leva tudo pro lado pessoal. Ele leva pro lado como se fosse nele mesmo. Ele não aceita que aquela pessoa ali é outro ser isolado de você, outra pessoa com outras circunstâncias. Não. O superdotado, ele não consegue ver uma injustiça e não consegue, sabe, comprar aquela briga. A minha irmã, ela viu isso acontecendo e tipo assim, sabe, me machucou, bateu a bola na minha cara, né? Mas ao mesmo tempo foi aquela coisa de criança. Sabe criança quando cai, dá aquele tan, aí de repente ela fica assustada com o que aconteceu, que ela não esperava que acontecesse. Aí ela chora. Não chorando porque tá doendo muito, horrores, mas porque ela ficou assustada. E o menino não tinha culpa, ele chutou, mas ele não sabia que a bola ia bater na minha cara. A minha irmã veio que nem uma louca, enfiando o dedo na cara dele. Você é louco de fazer isso com a minha irmã? Você não pode sair. Meu, e ela comprou a briga de uma maneira que acabou. Todo mundo entrou pra casa, todo mundo foi embora, as menininhas pararam de brincar de pular corda, porque a minha irmã, entendeu? Ela comprou a briga pro meu lado. E quantas vezes eu já vi acontecendo alguma coisa, empregos que eu trabalhei, lugares assim, tá acontecendo alguma coisa, não é da minha conta. Eu tô lá no fundo da sala, sentada, quietinha. Não é da minha conta, tá todo mundo discordando do que tá acontecendo. E eu vou lá e me meto. É terrível, gente. É terrível você saber muita informação e você ter muito argumento e o assunto não é seu e você tentar controlar as suas forças para não ir lá discutir com aquela pessoa. É muito difícil você ter tanto argumento dentro de você e você não poder ir lá expor esse argumento. É complicado. Mas sim, é uma característica e chega a ser engraçado, porque todo superdotado tem muita história para contar a esse respeito. É muito, muito, muito engraçado. Então essas são algumas das características de hipersensibilidade nos superdotados. Eu resolvi abordar esse tema hoje com vocês porque é um tema que não é muito explorado, não existem muitos vídeos aqui no Brasil a respeito disso e também na literatura brasileira, nos livros, não existem muitas pessoas que pesquisam muito. Eu tive que pesquisar muito fora do Brasil, em muitos sites, em muitos lugares, para entender mais sobre a minha superdotação. Mas através dessas pesquisas que eu fiz, eu acho que eu resolvi falar, peraí, por que não ensinar também as outras pessoas que não sabem sobre isso? Então esses foram alguns dos aspectos da hipersensibilidade no superdotado. Se você souber mais alguma, pode deixar aqui embaixo o seu comentário, explicando o que você pensa a respeito, ou contando o que você já fez de engraçado dentro desses aspectos que eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um dos vídeos da série de superdotação que eu irei fazer. Eu vou falar sobre crianças, como educar uma criança superdotada, quais são as características, quais são as questões que são complicadas nessa situação, tá? E espero que vocês tenham gostado.